Olá, profissional de SMS! Meu nome é Luiz Fernando e faço parte do Grupo Share. Hoje o nosso vídeo é sobre o ensaio de atenuação pessoal para protetores auriculares, com foco no método microfone de campo na orelha humana. Mas antes de começar nosso vídeo, vou pedir para você dar aquele like para que o YouTube entenda que nosso conteúdo é relevante e possa estar levando esse conteúdo para mais profissionais de SMS. Vou pedir para que compartilhem esse conteúdo com mais colegas de SMS e que também marque o sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Vamos lá, gente? Bom, pessoal, esse método de ensaio de atenuação pessoal está definido na norma americana ANSI-ASA S12.71-2018. Tá? Existem outros métodos de atenuação, sim. Porém, esse método que eu estou apresentando para vocês é um método objetivo. Tá? Os outros métodos são subjetivos, ou seja, depende da interação com o colaborador, ou seja, com o ouvinte. Né? Ele que vai estar sinalizando se ouviu ou não determinado ruído, né? Na verdade, se ele ouviu aquela frequência que está sendo emitida durante o ensaio. Um outro método que também é citado no guia que foi publicado pela Fundacentro, né, de Programa de Conservação Auditiva, é o método de equilíbrio de sonoridade. Porém, esse método de equilíbrio de sonoridade ele só é utilizado para os protetores auriculares tipo plug. E ele é um método também, como eu disse, ele é subjetivo. Tá? Então, esse método, como é que ele funciona? Na verdade, esse método você compara um ouvido que está com proteção auricular, outro que está sem. Né? Então, você coloca o plug, né, de cada lado, ou coloca um plug de um lado, outro fica sem. E coloca-se um headphone, e nesse headphone são emitidas frequências. E aí a pessoa vai comparando, essas frequências vão subindo, né, em escala de decibel, até a hora que a pessoa consegue ouvir. Então, na verdade, ele acaba fazendo uma comparação do ouvido que está com a inserção e do ouvido que está sem inserção. Então, ele é muito subjetivo esse teste. Tá? Ao contrário do teste que eu vou estar apresentando para vocês, que ele é objetivo. Esse método microfone de campo na orelha humana já vem sendo recomendado pela OSHA, né, que é o órgão público americano, né, de saúde e segurança do trabalho, vem sendo recomendado desde 2008. Já no Brasil, o ensaio de atenuação pessoal, independente se vai utilizar esse método que eu vou estar apresentando para vocês ou o método de equilíbrio de sonoridade, ele vem sendo recomendado desde 2018, ano em que a Fundacentro emitiu um guia chamado de Guia de Diretrizes e Parâmetros Mínimos para Elaboração e Gestão do Programa de Conservação Auditiva. E nesse guia ele cita, né, os tipos de ensaio de atenuação pessoal e recomenda a utilização deles. Né? O que eu vou apresentar para vocês hoje é o sistema chamado EarFit da 3M. Tá? Como eu disse, esse ensaio é objetivo, vocês vão entender o porquê que ele é objetivo. Né? No caso, não há interação com o colaborador, de forma que o colaborador informar se está ouvindo ou não determinada frequência. Tá? Vocês vão entender mais na sequência. Tá? E quais são os objetivos desse método de ensaio de atenuação pessoal? Tá? O primeiro deles, claro, né, e o principal, é determinar qual que é o nível de atenuação pessoal. Né? Por quê? Porque cada pessoa tem um formato de ouvido. Então, o formato do ouvido de uma pessoa não é igual ao da outra. Inclusive, o formato do ouvido direito de uma pessoa não é igual ao formato do ouvido esquerdo de uma pessoa. Então, com certeza, os valores normalmente são diferentes do nível de atenuação pessoal. Tá? E esse nível de atenuação pessoal ele vai ter que ser, no mínimo, igual ao NNRSF. Né? O que é isso aí? Que, na verdade, é uma sigla americana. Na verdade, é uma taxa de nível de redução do ruído colocação subjetiva, ou seja, todo protetor auricular ele informa esse NNRSF, tá? E quando você faz esse ensaio de atenuação pessoal, esse valor encontrado tem que ser no mínimo igual a esse NNRSF, tá? Lembrando que essa sigla veio do inglês, que é Noise Reduction Rate Subjective Fit. O que mais tem como objetivo, né? Claro, com base nesse nível de atenuação pessoal, você vai poder determinar qual que é o tipo, né, e o modelo correto aí de protetor auricular a ser utilizado pelo colaborador. Né? Porque às vezes, como eu disse, em função da anatomia, determinado modelo, né, de protetor auricular não vai atenuar o ruído de forma suficiente para aquele ambiente laboral.
tá? Então, com base nesse ensaio, será possível determinar qual é o protetor auricular mais adequado, tá? Seja tipo concha, seja tipo de inserção, né? Ou seja, qual vai ser o mais adequado para aquele colaborador, tá? E outro ponto muito importante aqui com relação aos objetivos desse ensaio é realmente verificar se o colaborador ele está colocando de forma adequada o protetor auricular, tá? Porque normalmente a gente dá um treinamento, ensina a colocar o protetor auricular, possivelmente o tipo de inserção, né? Mas também, claro, o do tipo concha. Então a gente consegue verificar, né, se a forma como o colaborador colocou, se está realmente fazendo a proteção adequada, tá bom? Então eu vou, nos próximos lâminas, eu vou estar explicando um pouquinho de como é que funciona esse método. Vamos lá, gente? Iniciando aqui um pouquinho explicando sobre esse método, né? Então vocês podem ver aí um colaborador, ele já está com um protetor auricular tipo plug inserido e vocês veem como se fosse duas extensões, né? Por quê? Na verdade, o que acontece? Esse é um protetor um pouco diferenciado porque ele tem sondas, né? Na verdade, ele tem microfones internos. E esses microfones internos, para que vão servir? Eles vão servir justamente para medir qual que é a intensidade, né, em decibéis que está chegando dentro do ouvido do colaborador. Então, após a inserção desse protetor auricular especial com essa sonda interna, ou seja, tem um microfone interno, é feita a conexão com o microfone externo, conforme essa foto aí que a gente está mostrando. Após feita a conexão do microfone interno com o externo, o dispositivo é colocado apoiado no óculos de proteção. Tá? Por quê? Porque, na verdade, o que vai acontecer? Vai ser feita uma medição do nível de intensidade sonora externo ao ouvido, né? E vai ver a diferença com relação ao nível de intensidade sonora interno ao ouvido. Tá? Então, assim, é tudo feito de forma automática, né? Não há o colaborador dizendo se ouviu ou não determinada frequência de som. Tá? O que acontece aqui é que o próprio sistema, né, ele vai estar medindo o interno com o externo. Ou seja, ele vai verificar quantos decibéis há de diferença entre o som fora do ouvido e dentro do ouvido. Então, essa que é a parte mais interessante, né, do ensaio. Né? Lembrando que antes do colaborador colocar o protetor auricular, né, seja tipo inserção ou tipo concha, ele tem que ser instruído, né, de como ele tem que colocar. Aí, após ele ser instruído de como colocar o protetor auricular, ele coloca o protetor de forma sozinho. E aí depois são feitas medições, né? Dependendo do valor, a gente consegue realmente verificar se ele colocou de forma correta ou não, conforme o nível de atenuação pessoal que foi encontrado. Lembrando que esse método, né, diferente do método anterior, né, que eu comentei, que é o equilíbrio de sonoridade, ele também serve para abafadores, né, ou seja, que são os protetores auriculares tipo concha. Tá? Então aqui é só mostrando um detalhe aqui de dos protetores auriculares e da pessoa também fazendo a conexão do dispositivo, ou seja, do microfone externo no interno. E como é que funciona o ensaio? Após o colaborador ter colocado o protetor auricular, né, já com a sonda interna, feita a conexão do microfone externo, o dispositivo é colocado no óculos de proteção. Então esse colaborador é colocado em frente a uma caixa acústica, né? Essa caixa acústica tem que ficar a uma determinada distância do colaborador. E o que acontece? Essa caixa acústica vai emitir sons em determinadas frequências e os microfones, o interno e o externo, vão estar medindo em quantos decibéis está chegando, né, na parte externa e na interna. Então ele vai fazer as bandas necessárias de forma a gente entender como é que está a atenuação desse determinado protetor auricular em cada frequência. Tá? Claro, esse dispositivo, né, essa caixa acústica, na verdade, ela é conectada também a um computador, né, e esse computador vai estar gerando vários gráficos aí bem interessantes para a gente poder avaliar, né, e também estar enxergando quanto que foi o nível de atenuação pessoal, seja no ouvido direito, seja no ouvido esquerdo, e o valor já considerando os desvios, né, ou seja, as incertezas de medição. Lembrando que
O ensaio de atenuação pessoal, né, utilizando esse método, conforme essa lâmina que eu estou mostrando, você deve selecionar o protetor que você vai utilizar, né? Então, antes de você rodar o teste, você entra no software, né? Você escolhe o tipo de protetor, né? E também qual que é o modelo, né, que você vai estar usando. Então, assim, é super interessante, né, que a 3M realmente tenha desenvolvido esse sistema, porque ele já puxa todas as informações necessárias de cada protetor que eles oferecem e você já tá com os parâmetros todos dentro aí do software. Realmente é muito interessante a tecnologia, né, por trás desse ensaio de atenuação pessoal. Aqui eu estou mostrando um dos gráficos que é extraído após o ensaio de atenuação pessoal. A gente consegue verificar em que nível que está essa atenuação. Porque o que acontece? Se você atenuar pouco um ruído, né, ou de forma, no caso, insuficiente, você vai estar expondo o trabalhador a ruídos acima de 85 decibéis, por exemplo, que vão ser prejudiciais à saúde. E se você atenuar muito, o que acontece? Você vai estar, na verdade, até aumentando o risco, porque realmente o ideal é que a pessoa realmente ouça, né? Ou seja, que tenha consiga ouvir determinados ruídos quando ela está no ambiente laboral, né? Então, o aconselhável aqui é que não haja uma atenuação abaixo aí dos 70 decibéis, né? Esse é o recomendado para que a gente possa ouvir realmente os sinais de alerta, né? Alguma buzina. Então, o ideal é realmente que não haja também, digamos assim, uma super atenuação, né? Então, por isso que é importante a gente realmente saber em que nível que está a atenuação aí. Um outro gráfico também interessante é o que mostra a variação aí, né, da atenuação por cada frequência, né, e em cada ouvido, seja direito ou esquerdo. Então você vê que realmente a gente não tem atenuação igual no ouvido direito e esquerdo, inclusive em cada banda aí de frequência, tá? Então isso mostra, né, que realmente não há, a anatomia realmente não é perfeita, né? Nem para uma pessoa, imagine para pessoas distintas. E por último aqui um gráfico já consolidando o NAP, né, que é o nível de atenuação pessoal binaural, né, que é já considerando tanto o ouvido direito e o esquerdo, né? Aí vocês podem estar achando estranho esse valor de 27, sendo que o esquerdo está com 30 e o direito está com 31. Só que o que acontece aqui no caso, esse valor de 27 já está considerando todas as incertezas de medição, tá? E lembrando que, como eu disse para vocês, esse nível de atenuação pessoal ele tem que ser maior ou igual ao NNRSF, tá? Que são os valores divulgados aí pelos fabricantes de protetores auriculares. Bom, gente, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas e comentários podem ser deixados abaixo. Teremos o maior prazer em estar respondendo todos os comentários. Grupo Share, compartilhando conhecimento